esse gráfico, por favor. Ele é um gráfico bonitinho e bem fácil de você entender. Olha só. Mais uma vez, você está observando no eixo X a pressão de oxigênio em quilopascal e está observando no eixo Y a afinidade em θ. Agora eu vou falar θ sempre. Não vou esquecer mais. Aí o que vai acontecer? Vai junto comigo aí, ó. Perceba que aqui onde eu estou circulando em vermelho, ó, é a pressão de oxigênio nos pulmões. Beleza? Claro, e isso acontece basicamente ao nível do mar, por causa da quantidade de oxigênio que tem no ar. Aqui, ó, que é em torno de 7, você também tem a pressão de oxigênio nos pulmões, só que a 4.500 metros de altitude. Acho que você consegue perceber que o ar é rarefeito. Menos oxigênio, claro, uma menor pressão de oxigênio ao nível de alvéolos pulmonares. Beleza? A gente chama isso de hipóxia de altitude. Tá bom? Então, não é patológico, mas existe a hipóxia de envenenamento. Você tem 5 tipos de hipóxia. E aqui o 4, ó, é a pressão de oxigênio nos tecidos. Beleza. Você vai esquecer esse aqui agora, ó. Esquece ele. Depois a gente vem para isso, tá? Então isso não, você não está vendo isso agora. Não está vendo. Você só vai comparar o A com o B. Perceba que você tem 3 gráficos. O gráfico preto, o gráfico azul e o gráfico verde. Não tem ninguém daltônico não, né? Não. Olha primeiro para o gráfico preto. O gráfico preto, esse BPG significa 2,3-bifosfoglicerato. Beleza? Perceba que a quantidade dele é quanto? 0. Se você tem, aliás, se você não tem 2,3-bifosfoglicerato, o que acontece com a afinidade? Ela é sempre 100%. Entendeu isso? Independe se você está no pulmão ou se você está no tecido. Independe. Aí se você estivesse olhando para o pulmão a 5.000 metros de altitude, foda-se. A afinidade é 100%. Se a afinidade é 100%, te pergunto, tem ou não tem hematose? Não Tem hematose. Sim. O que não tem é perfusão. Significa que ao nível de alvéolos pulmonares, o oxigênio, ele entra na hemoglobina, entra na hemácia e se liga na hemoglobina. O que não acontece? A perfusão. Tipo, é tanta afinidade que o oxigênio não se solta da hemoglobina. Então, isso não acontece. Beleza? Então, se você não tiver BPG, a afinidade, ela é máxima. E na afinidade máxima só existe hematose. Não existe perfusão. Bonito? Entendeu a brincadeira? Entendeu a brincadeira? Agora, olha para mim, para o azul. No azul, você tem 5 milimolar de BPG. Beleza? E aí agora faz as continhas. Olha para o azul no pulmão, ao nível do mar e no tecido. A diferença dá quantos por cento? Dá 38. Esse 38 está relacionado com o quê? Com a quantidade de perfusão. Então, lembra que a gente fez uma continha que eu tinha colocado 40%? Eu falei, gente, não é 40% não, na verdade é 38%. Então, se você tem 1 bilhão de oxigênio dentro da célula, 38% disso sofre perfusão. Então, 380 milhões entra na célula. Deu certo? Agora, compara para mim o azul que está acontecendo na hipóxia de altitude. Perceba que a afinidade diminuiu.
Então a hematose diminui. A perfusão continua a mesma. Então qual é a diferença de hematose para perfusão agora? Ao invés de ser 38, é quanto? Isso é hipóxia. Perceba que ela captou menos do que deveria, porque a afinidade diminuiu. E isso aconteceu por causa da pressão de oxigênio, que era 13 e agora está quanto? 7. Você está entendendo o que eu estou fazendo? Então imagine se você falasse, nossa, meu sonho é pegar um foguete e ir lá para Lua, para Marte, que o pessoal está fazendo isso agora. Aí lá a pressão de oxigênio é 0. O que acontece com a afinidade? 0. O que acontece com a hematose? 0. Morreu. Beleza? Então você não pode, mas, nossa, vou pegar um avião, vou subir a 10 mil metros de altura e vou pular de lá. Mano, a sua chance de dar ruim é grande. Porque lá você não consegue respirar do jeito que precisa. Por isso que você vai, nossa, eu vou escalar o Monte Everest, isso é tão legal. Aí chega lá, 8 mil metros de altura, eu não consigo respirar. É por isso. E morre mesmo, né? Não tem muito o que fazer. Tá. Olha o que vai acontecer agora. Ó. Agora a gente olhou para o azul, agora a gente vai olhar para o verde. E olha no verde, aqui, ó, na hipóxia de altitude. Perceba que o verde, olha a concentração do BPG. O azul era 5 e o verde é quanto? 8 milimolar. Estou circulando para você. O que eu fiz com a concentração? Aumentei. Quando eu aumento a concentração de 2,3-bifosfoglicerato, perceba que eu diminuo a afinidade. Significa que eu estou fazendo ainda menos hematose. Só que eu estou fazendo mais perfusão. E a diferença da hematose para perfusão, ó, 37%, que é muito parecido com o normal. Percebeu isso? Ah, então eu capto menos? Capto. Então faço menos hematose? Faço. Mas eu faço mais perfusão. Perceba que na discussão, então, o problema não é a hematose. É a perfusão. É a perfusão, que é a diferença dos dois, que garante quanto de oxigênio está entrando na célula. Se entrar perto de 40%, está normal. Você não tem problemas de dor, tontura, dor de cabeça, desmaio, nada. Ué, e se abaixar disso, de 38%? É hipóxia? Aí tem tontura, dor de cabeça, desmaio. Se você gosta de futebol, agora você vai entender uma coisa que é muito simples. Por que as pessoas que jogam ao nível do mar, quando vai para jogar futebol, sei lá, a 4 mil metros de altitude, passa mal? Porque a quantidade de oxigênio que essa pessoa está fazendo perfusão é diminuída. Aí dá cãibra, desmaia, vomita, tudo. Simplesmente porque a quantidade de oxigênio que está entrando no pulmão é menor. E a hematose fica descompensada. Aí se a pessoa for lá e ficar uma semaninha, melhora? Melhora. Por quê? Porque ela aumenta a produção de quem? De BPG. Então, o que é o corpo se adaptar? É aumentar a quantidade de 2,3-bifosfoglicerato. Não, eu sou o contrário. O cara não tem cãibra nunca. Então pensa, ó. O cara mora em La Paz, 5 mil metros de altitude. Então ele é o verde, que tem 8 milimolar de glicose de 2,3-bifósforo. E ele vem para cá, ó, ao nível do mar. Então essa diferença aqui dá quase 50%. Tipo, ele tem tanto oxigênio dentro da musculatura que não tem cãibra nunca. Então eu vou jogar 3 jogos seguidos feliz. Isso teoricamente deveria ser doping, mas não é. Isso não é doping. Tá? Então, o meu Santos Futebol Clube, que é uma bosta. Time horroroso. Não torça pro Santos. Pelo
amor de Deus, só eu que passo raiva. Quando meu time era bom, a gente jogava Libertadores e ia lá jogar contra times que vivem a 5.000 metros de altitude. E quando eles vinham para cá, perceba que eles não têm câimbra nunca, nem lá nem aqui, porque eles estão adaptados. Entendeu a brincadeira, queridos? Então, vai. Se você não tiver BPG, o que acontece com você? 100% de afinidade. 100% de afinidade, sem hematose, sem perfusão, morte. Então agora você garante que, por que o GLUT tem que ser 2 na hemoglobina? Na hemácia, perdão. Para garantir o quê? A glicose, e a glicose vai produzir o 2,3-BPG. E o que o 2,3-BPG vai fazer? Mudar a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Show? Não. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão, Menor hematose. menor a A hematose. perfusão não muda, concorda? Porque a quantidade de oxigênio que a sua célula precisa independe se você tem ou não tem oxigênio. Ela sempre precisa de 40% de oxigênio. A gente não consegue adaptar a célula, a gente consegue adaptar o que entra no nosso... Então, obrigado. Entendeu? Entendi. Juro? Fechou, queridos? Então agora a gente vai para o nosso segundo momento da aula, que é esse. Esse aqui é um muito legal demais e você usa esse metabolismo do grupo M e as bilirrubinemias todo dia, quando você está na clínica, todo dia.